Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Diga, Deus é maravilhoso. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro do evangelista Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo de número 3. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo de número 3. Pastor contando o testemunho aqui, e eu me lembrei de algo que eu vivi também lá em São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba. Eu, o irmão Ademir e o irmão Gilberto tínhamos saído de um culto, e o irmão Ademir foi abastecer o carro. E no que ele está abastecendo o carro, chegaram 2 assaltantes no posto. E começaram a roubar todo mundo. E de repente o irmão disse, é um assalto. E eu mais que depressa levantei as mãos e comecei a orar ao Senhor. O assaltante chegou, apontou a arma para mim, ainda bem que eu não vi, né, irmãos? Ele apontou a arma para o meu peito, ainda bem que eu não vi. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas para nossa surpresa, quando ele olhou e viu que eu estava orando, e o irmão Ademir estava apavorado, querendo pular do carro, sair do carro e pular em cima do assaltante, ainda bem que ele não fez isso. Mas quando ele percebeu que eu estava orando, sabe o que ele fez? Ele chamou o outro e disse, vamos embora, vamos embora. E nós fomos os únicos a não ser assaltados naquele dia. Isso merece palmas ao Espírito Santo. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. A Bíblia diz que o Senhor guarda os seus. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 3 diz assim, aleluia. Trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens. Versículo de número 4. Desculpa, irmão, Marcos 2. Perdoe-me. Marcos capítulo 2, versículo de número 3. Me perdoe. É que eu fiquei empolgado aqui com o testemunho, eu só vi o versículo. Marcos, dá para perdoar, né, irmão? Eu não vi. Marcos capítulo 2, versículo de número 3. Leiamos a palavra de Deus. Trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens. Versículo de número 4. Aleluia, glória a Deus. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Versículo de número 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Queridos, eu quero falar nesta noite o que a fé produz em nossas vidas. E eu quero começar nesta noite falando que a fé, ela produz salvação. Hoje na minha meditação, o Espírito Santo me deu 3 palavras. E eu perguntei qual das 3 era para eu ministrar hoje à noite. E é esta aqui hoje à noite. A fé, ela produz salvação. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós o conhecemos através da sua palavra. E foi a sua palavra que gerou fé em nós. Abra sua Bíblia comigo e confira no livro de Romanos,
capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que Jesus te levantou assim como Ele me levantou, para que nós possamos anunciar a sua palavra, para que a sua palavra possa produzir a fé, e para que a fé possa trazer a salvação, para que a fé possa trazer arrependimento, para que a fé possa trazer o direito das pessoas que nos ouvem a terem os seus nomes escritos no livro da vida. No livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, está escrito: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta palavra de fé que nós anunciamos. Se com os teus lábios, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então note que a fé, ela vem pelo ouvir, e quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela entra no coração da pessoa, e ela com certeza produz salvação. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, confira comigo, capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu, e aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. É importante que você tenha esta consciência, é importante que você assuma o seu papel de anunciador do Evangelho, de semeador das boas novas. É importante que você assuma esta responsabilidade que o Senhor Jesus deu a mim e deu a você, para que você possa produzir, através da palavra de Deus, a fé no coração das pessoas, e que esta fé possa trazer arrependimento, possa trazer salvação, e consequentemente esta fé possa levar as pessoas a morarem com Cristo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor está preparando um lugar para nós lá no céu. O Senhor está preparando, porque na casa de Deus o Pai há muitas moradas, e Jesus disse que está preparando a minha e a sua morada. E nesta noite, se você entender que a fé na palavra de Deus, que a fé genuína em Jesus Cristo, ela traz para você salvação, e ela traz liberdade, ela traz libertação. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo de número 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus está aqui nesta noite para libertar a sua vida. Ele está aqui nesta noite para trazer salvação para você, liberdade para você, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você não pode chegar ao céu se não for através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, e Ele já não está mais na cruz, Ele está à direita de Deus. E hoje à noite Ele trouxe você para que você pudesse ouvir esta palavra, e que você pudesse dar credibilidade a esta palavra. E nesta noite, queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos traz aqui com a revelação da sua palavra. Ele nos traz aqui com a revelação do céu. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A palavra de Deus diz que se você crer nesta noite, se você acreditar que Jesus Cristo, Ele te trouxe aqui para que você saia daqui salvo, para que você saia daqui com a sua salvação garantida, hoje você terá o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Queridos, se você entender isso, você vai sair daqui feliz e abençoado. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra não é só para quem não é crente ainda, não é só para quem ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Eu e você precisamos todos os dias, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Todos os dias nós precisamos estar exercitando a nossa fé.
A fé, irmãos, ela é exercitada todos os dias. A fé é um dom de Deus, mas nós precisamos exercitar este dom. A fé, ela produz em nós a esperança. Diga, a fé produz esperança. Quando aqueles 4 homens chegaram ali em Cafarnaum, na casa onde Jesus estava, por que eles foram lá? Eles foram lá porque eles tinham esperança. Eles sabiam que Jesus poderia curar o amigo deles. Eles sabiam que Jesus poderia levantar aquele paralítico da cama. A esperança é para você, querido, que deposita em Jesus. Eu quero dizer para você que a minha esperança é morar no céu. A minha esperança não é ser rico. A minha esperança não é ter carros bons. A minha esperança é poder subir com Cristo no arrebatamento. A minha esperança é morar no céu de glória. A minha esperança é morar com Jesus por toda a eternidade. E a sua esperança deve ser esta também. O mundo está de mal a pior. O mundo está de mal a pior, mas aqueles que têm Jesus, eles não perdem a esperança. Há um ditado no mundo que diz: a esperança é a última que morre. Mas eu digo para você que a esperança em Deus, ela é eterna, ela é viva. E se você colocar a sua esperança em Deus, saiba que você alcançará a sua vitória. A sua esperança não deve estar no homem. A sua esperança não deve estar no pastor. A sua esperança não deve estar na força do seu braço. A sua esperança não deve estar no seu trabalho. A sua esperança não deve estar no seu diploma universitário. Mas a sua esperança deve estar em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo está às portas. Ele breve voltará. E eu digo para você nessa noite, que se você entender isso, você sairá daqui com certeza com o seu nome escrito no livro de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 17, Abraão, o velho Abraão, ele creu quando não havia esperança. Queridos, acompanhe comigo no livro de Atos, no capítulo 3, você pode olhar, e você vai ver que Pedro e João, quando eles chegaram no templo, diz a Bíblia que havia um coxo que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. Eu não vou pregar sobre ele hoje, mas o que me chama a atenção é que quando ele olhou para Pedro e João, diz a Bíblia que ele olhou para Pedro e João e acendeu nele uma esperança. Ele pensou em receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou-se, aquele homem foi curado, aquele homem já saiu louvando e agradecendo a Deus. E nesta noite eu quero dizer para você: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro nesta noite, mas eu tenho a dar para você a esperança. E a esperança é Cristo. E Cristo te leva para o céu, e Cristo te liberta, e Cristo te salva, e Cristo te livra do vício. Cristo te dá a vida eterna. E nesta noite eu ofereço Cristo para você. E nesta noite eu digo para você: aceite a Jesus e tenha a sua vida transformada. Queridos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e o versículo 6, eu quero destacar apenas esses 2 versículos. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza do que você não vê. Você não vê, mas você crê. E aqueles homens, eles sabiam que Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, porque diz a Bíblia no início do texto, que quando Jesus chegou lá na casa em Cafarnaum, a Bíblia diz que espalhou-se a notícia: aonde Jesus estava, meu irmão, a multidão estava com eles. Eu tenho uma mensagem que eu vou pregar na próxima oportunidade, é sobre 3 tipos de crente: o crente discípulo, o crente ocasional e o crente multidão. Aonde Jesus estava, a multidão estava com ele. E diz a Bíblia que eles não poderiam passar, porque a multidão era grande demais. Queridos, mas eu fui chamado a atenção pelo Espírito Santo para um texto. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 21, versículos 18 ao 22. O que tem a ver esse versículo com esta mensagem?
quando eu estava meditando nesta mensagem, o Espírito Santo, ele me despertou para o que eu vou dizer a você agora. A fé, ela produz esperança. A Bíblia diz, no texto citado em Mateus 21, do 18 ao 22, eu não vou ler, eu vou apenas citar. A Bíblia diz que Jesus, ele estava indo para uma cidade. E a Bíblia diz que ele teve fome. E agora Jesus se dirige a uma figueira. Jesus se dirige até lá para quê, irmãos? Para procurar figos, para procurar frutos, para comer. Ele estava com fome. E quando eu estava meditando neste texto, o Espírito Santo disse para mim o seguinte: filho, esta mensagem representa também os crentes. Eu falei, como assim, Senhor? Ele disse, Jesus, o Filho de Deus, ele foi procurar figos, ele foi procurar frutos para comer. E eu te pergunto nesta noite, você crente que está sentado nestas cadeiras, se Jesus olhar para você e ele procurar frutos em você, ele vai encontrar que frutos ele vai encontrar na tua vida. Isso é muito sério, irmãos. Jesus procurou figos lá na figueira, mas ele não encontrou. A Bíblia diz que lá só havia folhas. E quantos crentes hoje, Jesus procura frutos e não encontra, só encontra folhas. As folhas representam o pecado, a folha representa o comodismo com o mundo, as folhas representam, queridos, tudo aquilo que não agrada a Deus. E eu te peço nesta noite, meu irmão, medita nesta palavra, peça misericórdia de Deus. Se Jesus olhar para nós hoje e ele procurar frutos em nós, que tipo de frutos ele encontrará em sua vida e na minha vida? Irmãos, quando eu estava meditando, que o Espírito Santo falou sobre isso, eu falei, Senhor, mas o que tem a ver esse texto com o que eu vou pregar hoje à noite, com fé? É porque o Espírito Santo disse o seguinte: muitas pessoas que professam fé, muitas pessoas que pregam fé, mas estão levando o povo de Deus a se prostituir, a se corromper. Com que, irmãos? Com crendices, com coisas que a palavra de Deus não diz. Como por exemplo, um dia eu estava numa igreja e eu vi uma irmã gastando 50 reais, acredite, 50 reais para comprar um lenço de um pregador. E isso naquela igreja é normal. É normal porque pregam sobre isso. Eu vi uma irmã comprando uma fita para expulsar demônio, colocando a fita no portão. Ela queria fita para colocar no portão, porque a fita era ungida pelo fulano de tal. Meu irmão, fita, pedaço de pano não expulsa demônio. O que expulsa demônio é a sua fé, é o jejum e a oração, é o nome de Jesus que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus que dá vitória, é o nome de Jesus que transforma e liberta a tua vida. E nesta noite eu quero dizer para você, não aceite as folhas, não deixem colocar as folhas em você, mas deixe que o Espírito Santo produza em você, através da fé, frutos de arrependimento, que você possa produzir frutos para Jesus, que você possa ganhar almas para Jesus, almas para o reino de Deus. Queridos, infelizmente a obra de Deus hoje está assim, lugares, templos lotados, cheios de pessoas, mas se deixarem de pregar sobre prosperidade, se deixarem de pregar sobre felicidade, se deixarem de pregar sobre dinheiro, não fica um crente sequer. Eu louvo a Deus pela igreja bíblica cristã, eu louvo a Deus por um povo que Deus preparou, que Deus está preservando, não apenas na igreja bíblica cristã, mas em muitas outras congregações. Eu sei que existe um povo comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Queridos, vassoura não expulsa demônio, vassoura não varre pecado, vassoura não tira maldição. Existem igrejas que vendem vassouras para as pessoas comprarem as vassouras e varrerem suas casas. Meu irmão, eu conheço o único que varre o pecado, eu conheço o único que varre
tudo que não presta. É o Espírito Santo de Deus, e ele entra na tua vida através da fé. Ele entra na tua vida através desta palavra que eu estou ministrando nesta noite. Então deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, para que ela possa produzir em você salvação e vida eterna nesta noite. Queridos, a fé produz em nós a perseverança. Diga perseverança. A fé produz em nós a perseverança. Queridos, quando aqueles homens chegaram ali, e diz a Bíblia que a multidão era grande demais. A Bíblia fala sobre a mulher que sofria com 12 anos com fluxo de sangue. E me chama a atenção que quando ela tocou em Jesus, Jesus disse: quem me tocou? Aí os discípulos, uma tradução diz Pedro, mas outra diz, um discípulo disse: Senhor, a multidão é grande. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele disse: porque de mim, eu senti que de mim saiu o poder. Se você tocar em Jesus nessa noite, através da sua fé, Ele vai liberar poder. E o poder que Jesus vai liberar nesta noite, Ele vai produzir em você arrependimento, Ele vai produzir em você a força, Ele vai produzir em você o ânimo para você prosseguir, para você não desistir, para você insistir na caminhada, para você lutar para ir para o céu, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo de número 33, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 10, versículo de número 22, vós sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 16, eu vos envio como ovelha para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, ela vai produzir em você a perseverança, a vontade de ir para o céu, a vontade de não olhar para trás, a vontade de não olhar para o mundo. Nesta noite, queridos, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, Jesus disse: nos últimos dias a maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos se esfriará. Mas a Bíblia também diz no versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, o evangelho do Senhor é um evangelho que prega sobre sofrimento, sim, porque Jesus sofreu na cruz do Calvário. Não se iluda com o evangelho de facilidade, não se iluda com apenas as rosas, mas querido, saiba que nesta caminhada nós teremos espinhos, que nesta caminhada nós teremos lutas, porque querido, se você olhar para a vida, para a história dos discípulos, você vai ver que cada um teve uma morte mais trágica do que o outro. João, o discípulo amado, o homem que escreveu o Apocalipse, ele foi mergulhado dentro de um tacho de óleo quente, fervendo. Como é que eu posso dizer para você que o evangelho é só coisa boa? Irmãos, as coisas boas que o evangelho tem para nós não estão aqui na terra, elas estão no céu, porque o apóstolo Paulo disse que ninguém sabe, olho nenhum viu e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você. Então vale a pena insistir, vale a pena perseverar, vale a pena sofrer pela causa de Cristo, vale a pena insistir para ir para o céu, vale a pena, porque lá você vai morar com Ele. A Bíblia diz que lá o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá mais dor. Então vale a pena sofrer nesta terra, porque lá no céu nós teremos a recompensa. Vale a pena, aplaude o Espírito Santo. Você pode aplaudir Ele mesmo, porque Ele está aqui nesta noite. Queridos, para mim vale a pena, mesmo andar no mundo, no Brasil inteiro, sem visão, ser discriminado, ser rejeitado, ser abandonado, para mim vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque a recompensa final está no céu, a recompensa final está com Cristo. Queridos, a fé produz em nós a perseverança. E sabe o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse,
No capítulo 3, o versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na sua porta hoje. Ele está batendo na porta do seu coração, dizendo: eu quero entrar na sua vida, eu quero transformar a sua história, eu quero escrever o teu nome no livro da vida. E sabe o que diz o versículo 21? Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar à minha direita, como eu estou sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vale a pena perseverar, vale a pena lutar, vale a pena morar com Cristo na eternidade. Queridos, entre as 3 palavras que Deus me deu hoje à tarde, eu falei: Senhor, qual que eu vou pregar hoje? Eu estava empolgado para pregar outra. O Espírito Santo disse: não, é esta. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite: se você não está bem com Deus, se você está se sentindo assim, sabe, meio crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, hoje é a noite de você se reconciliar com Jesus. E se você ainda não tem Jesus, hoje é noite de você sair daqui abraçado com Ele. É noite de você sair daqui de mãos dadas com Ele. É noite de você sair daqui noivo do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Queridos, a fé, diga, a fé, ela produz amizade e fidelidade para com Deus e para com o homem. Queridos, eu trouxe o esboço aqui, está aqui a prancheta, mas eu não vou usar, porque o Espírito Santo me deu graça para que eu pudesse memorizar tudo. Que maravilha! Irmãos, eu louvo a Deus. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus. Um dia desse, um menino falou assim para mim: sabia que você é um privilegiado de Deus? Eu falei: é, por quê? Ele falou: porque seus olhos não podem ver o pecado. É verdade, alguns pecados não, irmãos, mas infelizmente nem todo mundo está livre do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E o que tem a ver com o que eu vou dizer hoje à noite para você? O que tem a ver com esta palavra? É que eu quero dizer para você que nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus, mas o Espírito Santo, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo para você assim: ó, hoje eu estou pegando a sua caixinha de desculpa, a desculpa que você usa para não pregar a palavra, a desculpa que você usa para não falar do meu amor. Hoje eu estou pegando a sua caixa de desculpa, eu vou rasgar, eu vou tocar fogo nela, e você não tem desculpa. Se você morrer hoje e for para o inferno, você não tem desculpa diante de Deus. Você não pode dizer para Deus que você não teve uma oportunidade. Se você, meu irmão, minha irmã, se você não está pregando o Evangelho, se você não está ganhando almas para Jesus, se Jesus olhar para você e não encontrar frutos, você não tem desculpa diante de Deus. Diga: eu não tenho desculpa. Diga: eu não tenho desculpas diante de Deus. Queridos, mas antes de eu falar do último tópico que eu falei agora, sobre amizade, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A fé, ela produz em nós arrependimento e perdão. Diga: a fé genuína em Cristo Jesus produz perdão, arrependimento e cura. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos a Deus, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu encontro na Bíblia Sagrada, no livro de João, abra sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 5, João, capítulo 5, eu encontro a história de um homem paralítico, que esse homem foi curado por Jesus. Esse homem recebeu um milagre. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas eu quero dar apenas o exemplo dele. Se você olhar o capítulo 5, versículo de número 14 de João,
João 5,14, você vai ver que Jesus, ele encontra com esse homem lá no templo, e Jesus diz para ele uma coisa: olha, você agora está curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Queridos, isso me faz entender que aquele homem, ele havia ficado paralítico por causa de um pecado que ele havia cometido. O texto me faz entender isso, porque Jesus disse para ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Eu quero dizer para você nessa noite, se você já foi alcançado por Cristo, se você já foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo amor de Deus, não pequemos mais, não peques mais, para que nós não percamos a salvação e a graça do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu vejo também na Bíblia Sagrada algo tremendo. No livro de João, capítulo 9, eu vejo um homem cego. Ele nasceu cego, e os discípulos perguntaram ao Senhor: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele e nem tampouco seus pais, mas para que fosse manifesta a glória de Deus. E naquela hora Jesus curou aquele homem, e o Senhor foi glorificado. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, que se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus, ele te escolheu para a glória do Senhor. Você foi escolhido para manifestar a glória de Deus na terra. Você foi escolhido para que o Senhor seja glorificado através da tua vida. Glorifica o Senhor nesta noite, glorifica o Senhor nesta noite, glorifica o Senhor nesta noite. Marque comigo na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de 5 a 13. Eu vejo aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia contando a história de um homem, e esse homem tinha um empregado, e este empregado estava doente, e agora ele procura Jesus. Queridos, e eu imagino que aquele homem, olha o que a Bíblia vai dizer no último versículo, meu Deus, é forte demais. Aquele homem chega a Jesus, e ele fala para Jesus que o empregado estava doente. Jesus disse que ia com ele até a casa dele. Em um dos evangelhos fala que no caminho ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. E aquele homem disse: eu também tenho empregados, eles estão sujeitos a mim. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus disse no último versículo, aí já nos últimos versículos, Jesus disse que ele nunca tinha visto fé tão grande assim, nem mesmo entre o povo de Deus. E a fé daquele homem foi o suficiente para que Jesus curasse o seu empregado. Eu quero dizer para você que a sua fé é capaz de grandes coisas. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 30. Você vai ver uma mulher, ela era de natureza cirofenícia, ela não era judia, ela não era israelita. Aquela mulher, ela soube que Jesus estaria na sua cidade. A sua filha estava endemoniada, os demônios oprimiam a sua filha, e agora ela chega com Jesus, e ela pede para Jesus libertar sua filha. Jesus disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus disse: mulher, por causa dessa tua resposta, vai, o demônio já saiu da tua filha. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você tiver fé, a sua família será liberta. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua fé, ela produz salvação, a tua fé produz bênção, a tua fé produz cura para a tua vida e para os teus. Tenha fé. Não tenha fé no missionário, não. Não tenha fé no pastor Alan, não, porque nós somos homens iguais a você. Queridos, quando Pedro chega na casa de Cornélio, e
Cornélio se ajoelha diante de Pedro, e Pedro diz: olha, homem, te levanta, porque também eu sou homem como você. Queridos, quantas pessoas estão atrás de pessoas, quantas pessoas estão atrás de pastores, só porque acham que Deus só opera através da vida dele. Não, queridos, o Deus que opera na minha vida, opera na sua. O Deus que opera na vida do pastor Alan, opera na sua. Ele é Deus, e só depende de você crer e confiar nele, porque ele vai honrar a sua fé. Vamos para o último tópico da mensagem nesta noite. A fé produz amizade e fidelidade para com Deus e para com os homens. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 17 ao 22. Eu não vou ler, só vou citar apenas. A Bíblia aqui diz que o nosso pai Abraão, a Bíblia diz que ele creu quando não havia esperança. Ele creu quando não havia motivos para ele crer. Queridos, quantas vezes Satanás tem tentado minar a minha mente, tem tentado dizer para mim: não adianta você continuar crendo, não adianta você continuar pregando a palavra de Deus, não adianta você continuar andando por aí, tá vendo? Ó, nem visão tu tem, anda com essa bengala na mão aí, não adianta, as pessoas não te dão credibilidade, não adianta. Ei, para com isso. Mas sabe o que eu faço, queridos? Eu faço como Abraão. Abraão creu quando não havia esperança. Um dia Deus me disse: eu te levarei ao Brasil inteiro, e eu creio nessa promessa. Ele disse: eu farei de você um pai de multidões, e eu creio nesta promessa. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, e Ele vai realizar todas as promessas dEle na sua vida. Ele mudará a sua história, Ele transformará a tua vida. Se você tem alguém na sua família que é drogado, creia, Jesus liberta ele das drogas. Se você tem alguém na sua família que é viciado no álcool, é alcoólatra, creia, Jesus liberta. Meu irmão, nesta noite eu quero dizer: não há nada que Deus não possa fazer. E a Bíblia diz que por causa disso, Abraão foi chamado o pai da fé, o amigo de Deus. Nesta noite, Deus te trouxe aqui porque Ele quer sair daqui de mãos dadas com você. Ele quer sair daqui de mãos dadas, te chamando de amigo. Jesus Cristo disse em João 15:15: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo. Hoje, pastor Alan, hoje, Júlio, Deus não chama mais vocês de servos, Deus chama nós de amigos. Ele quer sair daqui de mãos dadas com você, dizendo: você é meu filho e é meu amigo. Creia nesta palavra. No livro de Gênesis capítulo 22, o pai Abraão, ele estava diante de Deus, diante de uma prova. Deus agora dizia: Abraão, dá-me o teu filho Isaque, sacrifica ele a mim. E agora Abraão sobe. Queridos, vocês conhecem a história, por isso eu não vou me deter tanto nela. Mas o que me chama a atenção é que quando Abraão ele chega lá no pé do Monte Moriá, ele diz para os empregados: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar o Senhor e logo voltaremos. E quando eles estavam subindo, o menino disse: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E o pai diz: filho, Deus proverá para si um cordeiro. Eu quero dizer para você que Deus proverá para você o que você precisa. É dinheiro, Deus provê. É salvação. Ele está aqui nesta noite dizendo: eu te amo, eu morri para salvar a tua alma. E quando eles estão lá, e diz a Bíblia que Abraão amarra Isaque e o coloca sobre o altar, e levanta a sua mão com o facão. E quando ele vai baixando, o anjo diz: Abraão, não faças mal, menino, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu único filho. Eu quero dizer para você, queridos, não negue a Deus, não negue ao Senhor Jesus, não negue Ele hoje à noite, porque hoje pode ser o último culto da sua vida. E se você morrer hoje, para onde você vai? Queridos,
Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de 1 a 5. Eu não vou citar e não vou ler, vou apenas citar para você, você pode marcar e conferir na sua Bíblia. A Bíblia diz que Davi e Jonatas fizeram uma aliança de amizade. Uma aliança, dois amigos, uma amizade perfeita, uma amizade linda, mas que hoje esta amizade está sendo colocada em xeque. Esta amizade está sendo deturpada, porque usam este texto, como também o capítulo de número 20 de 1 Samuel, para dizerem que, eu vou falar o português rasgado, para dizerem que os primeiros gays da história foram Davi e Jonatas. Isso não é verdade, porque eles eram amigos, e a amizade deles era perfeita, a amizade deles nascia do coração de Deus. Diz a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, você pode ler, e ela fala sobre amigo, queridos. O livro de Provérbios capítulo 18, versículo 24 também diz que amigo mais chegado que irmão. E Davi e Jonatas eram amigos de verdade, mas disseram que eles eram os primeiros homossexuais. Usam esse texto para incentivar as pessoas à prática do homossexualismo. Nós não somos intolerantes como dizem, não. Nós não odiamos os homossexuais, não. Nós os amamos, mas o que nós não podemos amar é a prática do pecado, é o pecado que eles cometem. Nós os amamos, nós queremos que eles sejam salvos, mas para eles serem salvos, eles precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, orem por mim, porque eu sei que depois dessa mensagem é sempre assim. Todo mundo que fala desse tema é perseguido. Todo mundo que fala desse tema é rechaçado. Nós não odiamos os homossexuais, nós amamos, porque Deus é amor. Mas nós não podemos aceitar a prática do pecado, não, queridos. Queridos, Jonatas e Davi eram amigos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 9, e eu já caminho para encerrar a mensagem. A Bíblia diz que um dia Davi, ele pergunta a alguém da casa de Saul para que eu faça alguma coisa por ele, porque Davi sabia do compromisso que ele tinha com Jonatas. E apareceu um escravo de Saul, Ziba, se não me engano, e ele falou para Davi que havia um homem, um filho de Jonathan, Mefibosete, e ele estava na cidade de Maqui. Aliás, ele estava em Lodebar, na casa de Maqui. Agora preste atenção, se ligue no final da mensagem. Aquele homem, ele era aleijado. A Bíblia diz que a babá dele derrubou ele e ele quebrou os 2 pés. E ele ficou aleijado. E quando ele estava lá em Lodebar, uma cidade que havia miséria, hoje Deus quer tirar você de Lodebar. Lodebar hoje representa o mundo. Lodebar hoje representa o lugar do pecado. Lodebar hoje representa o lugar da prostituição. Lodebar hoje representa o lugar onde Deus não está. E nesta noite o Espírito Santo, assim como a carruagem de Davi, entrou em Lodebar para buscar Mefibosete. Eu penso que as pessoas, quando viram a carruagem chegar lá, e disseram: o rei deve estar mandar cobrar impostos. Mas quando eles viram aquele homem entrar na carruagem do rei, eles caíram a ficha, caíram na real, caiu a ficha deles, que a misericórdia de Deus, que a amizade de Davi foi fiel e foi buscar aquele homem e tirá-lo do lugar de sofrimento. Hoje a carruagem de Deus está aqui nesta noite, e ela veio aqui para você embarcar nela, e o final dela é o céu. Se você entender isso nessa noite, você vai deixar o Espírito Santo te pegar pela mão e te trazer aqui na frente para você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de eu encerrar a mensagem,
Tem alguém aqui em nosso meio, você ainda não aceitou Jesus, você ainda não é um crente. Tem alguém aqui nessa noite nos visitando? Se tem, levante sua mão, por favor. Tem? Se tiver, alguém me fala. Tem ou não tem? Sim ou não? Temos algum visitante aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, ainda não é batizado, ainda não é cristão? Temos? Não temos? Misericórdia. Olha só, irmãos, escute bem. Pastor Sandro, por favor, fica em pé. Pastor Alan, vai lá com ele. Fecha teus olhos. Eu quero que o pastor Alan leve você lá na porta e traga até aqui na frente, com os olhos fechados, por favor. Olhos fechados, por favor. Não abra os seus olhos. Queridos, e quando aquele homem chega diante de Davi, ele fala assim: Senhor, eu valho menos que um cachorro morto. E o que o Senhor se importa comigo? Sabe o que Davi disse para ele? A partir de hoje, você comerá na minha mesa, você será para mim um filho. Sabe por quê? Porque ele se lembrou da amizade que ele tinha com Jonatas, ele sabia da aliança que ele tinha, e nesta noite, o Senhor Jesus, ele fez uma aliança de sangue, lá na cruz do Calvário, e por causa desta aliança, ele está aqui nesta noite, dizendo para você: eu mudo a tua história, eu te convido a sentar comigo na mesa, eu te convido a sentar comigo no reino de Deus. Aplaude o Senhor nesta noite. Aplaude o Senhor nesta noite. Aplaude o Espírito Santo de Deus nessa noite. Sabe por que eu pedi para o pastor Alan fazer isso? Se você está aqui nessa noite, se você não teve coragem de levantar sua mão, ou se você está desviado, não está bem com Deus, preste atenção que o pastor Alan levou o pastor Sandro com os olhos fechados e o conduziu até aqui na frente. Isso significa dizer: eu quero que você analise bem o que eu vou te dizer. Olhe bem para mim. Eu não tenho a visão que você tem, e Deus me pegou pela mão e me trouxe lá do estado do Pará. Eu e o Espírito Santo, ele me pegou pela mão e me trouxe aqui nessa noite para te dizer que hoje é noite de você se sentar à mesa com o Rei. Hoje é noite de salvação, é noite de mudança na sua vida. Fique de pé nessa noite. Pastor Sandro, fica à vontade. Querido Espírito Santo, nesta noite, não há mais nada que eu possa fazer aqui nesse lugar, Senhor. Eu já preguei a Tua palavra, eu já anunciei a Tua palavra, e não há mais nada que eu possa fazer aqui nesta noite. Senhor, se houver alguém aqui nesta noite, meu Deus, precisando de um renovo, se houver alguém aqui nesta noite precisando, Senhor, de salvação, que o Teu Santo Espírito pegue esta pessoa pela mão e a conduza aqui na frente, e a traga aqui na frente, para que nós possamos orar por ela, para que ela possa, Deus, confessar publicamente que ela reconhece que só Jesus Cristo é quem salva, que só Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. Espírito Santo, a Tua palavra diz que é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Meu Deus, nesta noite eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor as faça refletir, meu Deus. Nós temos dito isso todos os dias, todas as pregações, que Jesus pode voltar hoje, mas também nós podemos morrer hoje. A Tua palavra diz que a nossa vida é curta, ela é passageira. Está registrado em Jó capítulo 14, versículos 1 e 2. A Tua palavra diz em Jó 14, 5, que o Senhor já marcou quantos meses e dias cada um de nós vai viver, Senhor. E se hoje for o último dia de vida, para onde iremos? Aonde passaremos a nossa eternidade? Meu Deus, o ser humano não tem se preocupado com a salvação. O ser humano não tem se preocupado, ó Deus, com esse momento. E nessa noite eu te peço, Espírito Santo,
Se houver alguém aqui nessa noite precisando de salvação, que o Senhor a conduza pelas mãos até o altar. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus, ou você gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador, venha até o altar. Eu te convido nessa noite. Não tenha vergonha do que alguém pode comentar sobre você. Não tenha vergonha disso. Se você que está assistindo pela internet, dobre os seus joelhos aonde você está. E se você não pode dobrar os seus joelhos, repita a oração nesta noite comigo. Jesus Cristo está voltando. Ou você pode morrer hoje. E se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Preocupe-se com a sua salvação. Preocupe-se com a sua eternidade. Repita comigo nesta hora. Coloque a sua mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão e da sua misericórdia. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Apague os meus pecados, jogue-os no mar do esquecimento e escreve o meu nome, por favor, Jesus, no livro da vida, e faça morar para todo sempre no meu coração. Senhor Jesus, me ensina a ser fiel ao Senhor até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Me ajuda, Jesus. Aplaude ao Espírito Santo de Deus essa noite. Aplaude ao Espírito Santo de Deus essa noite. Aplaude Ele nessa noite. Aplaude ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Tem alguém aqui que repetiu essa oração e não teve coragem de vir aqui na frente? Pela primeira vez, tem alguém que repetiu essa oração, mas ficou com vergonha de vir aqui no altar? Sim ou não? Não tem? Tem alguém aqui que estava meio baleado assim, repetiu essa oração e não teve coragem de vir aqui no altar? Tem? Sim ou não? Está todo mundo bem, graças a Deus. Eu louvo a Deus. Queridos, não tenha vergonha. Não tenha vergonha nunca de reconhecer o seu erro diante de Deus. A maior virtude do homem é reconhecer os seus erros. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de ouvir Jesus dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, os seus demônios. Amém? Eu vou passar o microfone para o pastor Alba, mas antes eu quero fazer uma oração pela Alba Valéria. Alba Valéria, o irmão Aldeci pediu oração por ela. Por favor, levante suas mãos e oremos por ela nessa noite. Pai, nesta noite eu te apresento a vida da Alba Valéria, Senhor. Deus, ela está sendo preparada para receber um transplante, ó Deus. Pai, que o Senhor possa preparar os médicos, que o Senhor possa preparar, Senhor, a equipe médica, a junta médica nesta hora. Que o Senhor guie a mão dos médicos, Senhor. Meu Deus, e que esta cirurgia seja bem sucedida, e que tua filha, meu Deus, possa voltar para casa e possa, acima de tudo, reconhecer, Pai, que não apenas os médicos, mas o Senhor a abençoou. Meu Deus, nesta noite eu te apresento a vida de cada irmão, cada irmã desta igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um deles, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça durante esta semana e todos os dias das nossas vidas. Te apresento o teu servo, pastor Sandro. Meu Deus, ser com o teu filho. Livra ele, assim como todos os outros que trabalham, Senhor, em áreas de risco. Meu Deus, que os teus anjos estejam guardando os meus irmãos. Que os teus anjos estejam guardando a cada um de nós. Nesta noite eu te peço, querido Espírito Santo, dai-nos a sua graça
e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Irmão, eu quero só pedir para você meditar mais uma vez. João 15, 1 e 2, por favor. Medita. Se hoje à noite não teve um visitante, tem alguma coisa errada. Eu sei que o evangelismo saiu, fez evangelismo, mas não é só a equipe de evangelismo que tem que trazer visitante para a igreja. Não é só a equipe de evangelismo, não. O que você fez hoje? O que você fez sexta, sábado e hoje? Só encheu o bucho? Só encheu a pança? Quantas pessoas você convidou para vir no culto? Se você convidou e não veio, você está liberado, você está perdoado. Mas se você não teve preocupação de convidar uma única alma, meu irmão, ou se você não teve a preocupação de orar, ao menos orar, para que as pessoas viessem aqui, meu irmão, se arrependa. Se arrependa, porque o reino de Deus, o maior fruto que você pode produzir para Deus, é ganhar almas para Jesus. O que diz aí nesse texto? Vamos ler todos juntos? João capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu queria que a igreja lesse. Eu sei o que está escrito, eu queria que a igreja lesse. João, Evangelho de João 15, 1 e 2. O que diz aí, irmãos? João, Evangelho de João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que embora esteja em mim não der frutos, o que o Pai faz? Corta. Mas aqueles ramos que produzem frutos, limpa, a fim de que produza mais frutos. Queridos, olha, vou falar para você com toda sinceridade. Se você não fez nenhuma dessas coisas, se você não orou, se você não evangelizou, você deveria ter vindo aqui na frente. Me perdoe pela franqueza, mas essa é a verdade. Ezequiel 3,18. Cuidado com isso, irmão. Tenha cuidado com essa advertência. Se eu te mandar avisar o pecador que ele vai morrer no pecado, e tu não avisares, certamente ele morrerás, e o sangue dele das tuas mãos eu o requererei. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. O Espírito Santo de Deus me incomodou para falar isso, pastor. Isso é muito sério. Um culto de domingo não ter um visitante não é normal. Não é normal. Não é normal. Diga-se comigo, não é normal. Irmãos, quantos aqui levantaram a mão um dia e disseram que iam fazer parte da equipe de evangelismo? Quantos? Mas quantos dessas pessoas não estão frequentando, não estão participando? Você não fez um compromisso comigo. Você não fez um compromisso com o pastor Álvaro. Você não fez um compromisso com o irmão Júlio. Você fez um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Não sei porquê, mas o Espírito Santo me incomodou para falar isso. E eu não posso ser covarde, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Oremos nessa noite. Pastor Alan, pode subir, eu já vou te entregar o microfone. Coloque sua mão no seu coração e ore comigo nessa noite. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de não ter pregado, de não ter falado do teu amor. Eu me arrependo de não ter orado para que as almas viessem neste culto. Senhor Jesus, me perdoa, me dá a sua graça e faça de mim um ganhador de almas. Faça de mim um verdadeiro adorador. Faça de mim, Senhor, um instrumento afinado em suas mãos contra o reino das trevas. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.